A sociedade precisa se conscientizar. Pessoas autistas, independente do grau de comprometimento das suas habilidades, são pessoas com deficiência, porque o autismo ele de fato causa a obstrução da participação plena da pessoa autista em igualdade de condições devido a duas barreiras principais, a barreira atitudinal e a barreira comunicacional. O que eu quero com vocês aqui nesse vídeo é ajudar vocês a mudar o foco. Pessoas autistas, elas têm dificuldade com comunicação social, mas esse não tem que ser o foco. Vamos voltar um pouquinho na definição de deficiência? Nós já comentamos aqui nesse vídeo sobre a grande mudança social que a Lei Brasileira de Inclusão trouxe. E a principal dessas mudanças é a noção de que não existe deficiência sem barreira. E se as deficiências da pessoa autista elas são principalmente de comunicação social e comportamentos restritos e repetitivos, ou seja, são resultado da sua rigidez cognitiva, as barreiras para a pessoa autista elas estão na área do relacionamento social. As deficiências existem na interação com barreiras, e são essas barreiras que obstruem a plena participação da pessoa com deficiência na sociedade. Vou dar para vocês um exemplo pessoal. Há algum tempo atrás, eu fui na Câmara Municipal daqui da minha cidade. Quando eu cheguei lá, na frente do prédio só tinha a entrada do estacionamento, uma entrada de carros. Dentro dessa entrada de carros tinha uma guarita com 2 pessoas lá dentro. Eu, como pessoa autista, começo a ter ansiedade só de pensar no momento em que eu vou ter que interagir e falar com uma pessoa que eu não conheço. Então, eu já comecei a ficar sentindo arrepios, já comecei a ficar com uma certa confusão mental e comecei a ter dificuldade em verbalizar as coisas que eu tinha que perguntar. Isso acontece normalmente com interação com estranhos. E aí, naquele momento, quando eu me vi sem saber por onde eu tinha que entrar no prédio e tendo que perguntar para as 2 pessoas que estavam lá, eu já comecei a ficar ainda mais ansiosa do que eu estava por conta da reunião que eu ia ter. Mas eu consegui superar esse momento de ansiedade, cheguei na guarita e perguntei: por onde entra? Aí o senhor que estava ali, ele só falou assim: é só seguir por ali, e apontou numa direção. Eu olhei na direção que ele me apontou, eu vi 2 portas fechadas lá no fundo, um monte de carros e mais nada. Só que eu não tinha mais condição de fazer novas perguntas ou continuar ali naquela interação. E o que eu fiz? Eu segui na direção que ele me falou, cheguei no local em que estavam essas 2 portas, as 2 fechadas, eu não sabia o que fazer, não tinha nenhuma indicação de para onde eu poderia ir, de onde seria uma recepção, e eu fiquei ali num estado de confusão até que desceu uma outra funcionária e perguntou: você precisa de ajuda? Aí eu falei: ai moça, por favor, onde é que entra aqui? E ela me indicou que era uma escada que estava ali atrás e eu segui e consegui finalmente chegar onde eu tinha que chegar, na recepção da Câmara Municipal. Aí eu sugiro para você essa pergunta: em um local sinalizado, com pessoas treinadas, eu teria mais ou menos facilidade? Mais facilidade. Um local sinalizado removeria barreiras comunicacionais. Um pessoal treinado a atender pessoas autistas removeria as barreiras atitudinais. Eu seria menos autista em um ambiente com menos barreiras? Não. Eu continuaria sendo tão autista quanto eu nasci. As minhas deficiências, elas continuariam existindo, só que as barreiras teriam sido removidas. E aí isso permitiria que as minhas dificuldades diminuíssem e o meu foco na situação passasse a ser o que eu fui fazer lá, ao invés de eu perder tempo e energia desesperada em como sair de lá ou como chegar lá. As barreiras comunicacionais e atitudinais, elas podem ser removidas e não é tão difícil. E isso pode fazer com que a pessoa com deficiência ela possa exercer plenamente as suas competências, as suas habilidades, a expressar suas faculdades, assim como as pessoas sem deficiência fazem. A remoção das barreiras, ela não é um privilégio, é uma equiparação.